Muita gente me pergunta e fica curioso, fala assim, Júlio, mas por que você saiu do seu concurso público estável e hoje você tem suas empresas? Hoje eu resolvi contar essa história com detalhes para você e vai ser através desse vídeo. Na verdade, o posto de gasolina foi onde começou a brincadeira, então muita gente não sabe, mas eu fui frentista de posto, né? Nada contra quem é frentista de posto, né? Inclusive eu já fui empacotador do supermercado, já fui office boy. Um grande ponto de inflexão na minha vida foi quando eu entrei no concurso público. Né, no meu auge ali dos meus 20 e poucos anos, 23, 24 anos. Mas, da mesma forma que eu entrei no concurso público, eu decidi sair. Então eu sempre brinco com as pessoas, né? Pouquíssimas pessoas fazem concurso público e têm a oportunidade de passar e se efetivar. Um número menor ainda são aquelas pessoas que têm coragem de sair para ir para um lugar onde não tem lá tanta... Na verdade, não tem nenhuma estabilidade. Vou conversar isso aqui agora, né, nessa sala. Muitas das vezes a gente tem que escolher um lado. Ou o lado da liberdade, ou o lado da estabilidade. E nesse vídeo eu vou contar para você por que eu escolhi o caminho da liberdade e qual foi o caminho que eu descobri e continuo descobrindo até hoje. Então hoje não é simplesmente o fato de ter saído do concurso público. Foi o fato de muita gente acreditar que eu saí do banco da Caixa Econômica Federal porque eu não gostava de estar ali. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece alguém que consegue ser promovido sem gostar do que faz? Porque muita gente fala assim, cara, mas se você saiu do banco é porque você não gostava do banco. Errado. Eu gostava do banco. Mas eu aprendi uma coisa que no decorrer dessa história você também vai perceber. É muito difícil abrir mão do que você não quer. Como assim, Júlio, abrir mão do que você não quer? Sabe aquela pessoa que te chama para um churrasco, né? Você sempre fica falando, vamos marcar. E às vezes você tem até que ir nesse churrasco, mesmo sem querer ir. Esse é algo comum na nossa vida, né? Querer fazer coisas para ser socialmente aceito e com muita dificuldade de falar não. Às vezes você vai sair da sua casa sem querer porque você ficou com vergonha de falar não. Ou às vezes você falou sim no calor do momento, depois você pensa assim, putz, cara, por que eu fui aceitar, né? Ir naquele lugar? Então eu confesso que as pessoas têm dificuldade de falar não para as coisas que elas não querem. E minha vida mudou o dia que eu aprendi a falar não para as coisas que eu queria, para ter depois coisas que eu queria mais. E aí nós vamos conversar sobre isso. O que tem a ver? Tem a ver que eu gostava de estar no banco, senão não era promovido, né, todos os anos no banco. Mas tinha uma coisa fora do banco que eu queria mais do que estar no banco. Então, vamos começar da primeira empresa? Né? A primeira empresa que me tirou do banco chama-se o WhatsApp. Recebi uma pergunta no meu Instagram. Júlio, mas por que você abriu a WhatsApp e não outra empresa? É porque a WhatsApp, para mim, ela é muito mais do que uma simples escola de inglês. Eu tinha, através da WhatsApp, uma oportunidade de colocar no mesmo local pessoas empreendedoras. Entenda como empreendedora não é a pessoa que vai abrir empresa, não, tá? É a pessoa que quer empreender na sua própria carreira, ganhar mais, a pessoa que quer valorizar o seu currículo. Até porque, gente, quem não tem inglês hoje, ela vai para outra gaveta de currículo. Principalmente depois desse momento, desses últimos 3 anos que nós passamos, inglês te possibilita trabalhar em qualquer lugar do mundo, sem sair da sua casa. Então o WhatsApp para mim foi reunir no mesmo ambiente aquelas pessoas que querem crescer na carreira, seja ela através do seu CPF ou seja ela através do seu CNPJ. Mas uma coisa é fato, do seu lado vai ter uma pessoa que quer crescer. Então o inglês é uma ferramenta de crescimento para as pessoas que estão no WhatsApp. Foi a primeira empresa que eu abri em paralelo com o banco. Muita gente não sabe, mas eu fiquei mais ou menos uns 9 meses trabalhando no banco, trabalhando na WhatsApp nas minhas horas vagas. Mas vamos voltar um pouquinho da história, porque não foi lá na WhatsApp que tudo começou. Na verdade, tudo começou quando eu era frentista de posto. E como que era essa situação como frentista de posto? Eu queria crescer, eu queria evoluir, mas eu vou te ser bem sincero. Para mim, as pessoas que tinham cartões preto, Black, Infinity, essas pessoas que conseguiam chegar lá no posto com um carro bonito, eu nem acreditava que aquela pessoa estava ali por mérito não, sabe? Falava, cara, quem será que indicou essa pessoa para trabalhar onde ela tá? Ou quem será que ela teve que passar a perna? Então eu tinha um problema sério de mentalidade. Ou seja, eu nem acreditava que dava para ser empresário sem ter dinheiro. E hoje eu consigo te provar que dá para você ser empresário sem ter dinheiro, desde que você tenha know-how. Tudo aconteceu quando eu resolvi fazer uma prova de um concurso público da Caixa Econômica Federal. Por quê? Estava na pior fase financeira da minha vida e psicológica, minha mãe doente, meu irmão doente, nós éramos só nós 3 lá em casa, e eu precisei assumir as despesas da casa. Então, no momento de extremo desafio, eu acabei fazendo um concurso público, estudando,
por 45 dias. Muita gente que me acompanha hoje, minha trajetória empreendedora, não sabe que o grande foco que eu tenho hoje de executar nas minhas empresas vem da época que eu era concurseiro, né? Que eu conseguia ficar ali 14, 16 horas estudando, ininterrupto, a ponto de quase dormir em cima dos cadernos, né? Acreditando que a única pessoa que precisava trabalhar para passar no concurso era eu contra aquela prova. Então eu não acreditava ter concorrentes ali naquele concurso público. Tinha mais de 100 mil pessoas lá, a banca era CESP-UNB, mas eu acreditava que a única concorrência que eu tinha era a minha mente. E deu certo, eu passei em 13º lugar, e naquele mesmo ano que eu fiz a prova, em abril, em dezembro, eu já estava sendo empossado do meu cargo público. Depois de 2 anos no cargo público, eu consegui ser promovido todos os meses, e foi essa história que eu resolvi contar para você, porque muita gente fala assim, mas ele pediu para sair do banco porque ele não gostava do banco. É claro que eu gostava, né? Porém, tinha uma coisa lá fora que eu queria mais. E aí sim vem a WhatsApp. Então a WhatsApp para mim nada mais é do que um ambiente, um espaço legal onde eu encontro gente legal. E aí eu já consegui reunir muitos empreendedores ali na WhatsApp, e nesse intervalo eu acabei ganhando uma mentoria para Las Vegas com o Flávio Augusto. E fiquei lá, tudo pago, né? No Dia das Crianças, dia 12 de outubro, fui no jatinho particular dele, e quando eu volto para Uberaba, muita gente fica impressionada, fala assim, cara, então quer dizer que tem alguém aqui em Uberaba que conhece o Flávio Augusto. E muitos empreendedores, né, principalmente aqueles que conheciam o Geração de Valor, começaram a querer conversar comigo, saber como que eu consegui, como que é trabalhar com o Flávio. E uma pessoa de Belo Horizonte me procurou e falou assim, Júlio, eu sei que você reúne vários empreendedores aqui em torno da WhatsApp, então eu vou te convidar para um projeto, uma outra franquia que chama Via Permuta. E aí agora que entra a minha segunda empresa, que é o Via Permuta. O Via Permuta é uma plataforma digital onde vários empreendedores se conectam para prestar serviço entre eles com uma moeda interna nossa. Então eu consigo comprar serviços dentro da plataforma e vender serviços dentro dessa plataforma, de modo que eu amplio o relacionamento ali com aquelas pessoas e, claro, tem muito mais autoridade para indicar essas pessoas. E esse negócio, ele tem uma mágica que acontece ali, que é o seguinte, quem entra no Via Permuta, ele não está pensando no curto e no médio prazo, que é um grande câncer das pessoas que estão empreendendo no Brasil hoje. Ela não consegue ver uma ação no médio e longo prazo, ou seja, as grandes empresas estão preocupadas com o branding, com a forma como elas se relacionam e humanizam com a marca. Mas o empreendedor, não só de Uberaba, mas a maioria dos empreendedores do Brasil, eles não têm planejamento, eles ficam ali naquela situação de tá todo dia aquela questão de matar um leão por dia, né? E tem muita dificuldade de ter a visão de que eu preciso investir um percentual do meu faturamento em marketing e em relacionamento. Então, os grandes livros aí, as pessoas que estudam, né, muito mais inteligentes que eu, eles pregam que um grande percentual do seu faturamento deve ir para marketing. E quais são as formas de marketing que você tem para fazer? Marketing de relacionamento, marketing de rede social, enfim, marketing de posicionamento. Dá para a gente falar vários tipos de marketing, que a Via Permuta foi o marketing mais inteligente e mais eficiente que eu vivenciei como empresário. Por quê? Economiza dinheiro no meu caixa, presta serviço para pessoas formadoras de opinião e elas conseguem me indicar e trazer para mim um público-alvo do meu negócio. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara do céu, isso aqui vai me ajudar demais na WhatsApp. E dito e feito. Em pouco tempo, nós já éramos mais de 100 associados, eu fiz excelentes amigos, e eu tenho certeza que no próximo ano, principalmente depois de todo esse momento que nós passamos, fechado, trancafiado em casa, né? Quem sobreviveu com as suas empresas e também com a nossa vida, infelizmente um monte de gente perdeu a vida nesse processo. Foi muito difícil, eu perdi pessoas próximas, e hoje eu tenho a gratidão, primeiro, de estar vivo como pessoa e segundo, de estar vivo como empresa. E pasme, várias empresas surgiram, né? Vários projetos surgiram durante a pandemia. O Via Permuta se provou no tempo e no espaço e eu tenho certeza que agora começa a grande revolução. Por quê? Quem realmente está vivo no mercado quer projetar, quer fazer relacionamento. Então, o Júlio, ele é altamente envolvido com os empresários da Via Permuta. São mais de 1.500 no Brasil e dentro das minhas unidades aqui na nossa região, são mais de 150 empresas e nós vamos dobrar de tamanho nos próximos 12 meses, sem dúvida nenhuma. Isso por quê? Porque eu estou envolvido pessoalmente no crescimento desses empresários. Então tem gente que fala assim, Júlio, o Via Permuta é só uma plataforma de permuta? Cara,
Se você só enxergou como uma plataforma de permuta, você realmente, às vezes, não vai conseguir ver o valor para estar conosco. Às vezes você está vendo esse vídeo e fala, cara, interessei nesse negócio do Via Permuta. Como que faz para entrar? Né? Na verdade, para entrar no Via Permuta, você passa por uma avaliação com uma pessoa do meu time, e essa avaliação ela vai entender se os interesses vão se casar. Ou seja, se a plataforma vai ser benéfica para sua empresa, e se sua empresa vai acrescentar algo na nossa plataforma também, porque é uma relação, que eu estudei lá em administração, relação ganha-ganha, né? Se alguma das partes está perdendo, não faz sentido uma empresa existir. Apesar de ter gente no mercado até hoje que acredita que quando a empresa ganha, o cliente perde, ela tem durabilidade no mercado, mas isso não acontece. Tem uma analogia que eu gosto muito e que eu falo sempre que eu converso com empresários, que é o seguinte: um avião, quando ele está decolando, é o momento que ele mais gasta combustível. Eu não sou especialista em avião, mas eu estudei sobre isso e sei que até ele chegar na velocidade de cruzeiro, ele gasta uma grande energia para conseguir se manter lá em cima. Mas você já parou para pensar o que acontece quando o avião está lá em cima, na velocidade de cruzeiro, e desliga os motores? Já parou para pensar o que acontece? É isso mesmo que você pensou. Esse avião começa a cair. E dependendo da altura, da altitude que ele tiver, mesmo que ele desligue os motores, ele ainda vai voar por muito tempo. Ele pode até escolher onde ele vai pousar, né? Então, tem gente que fala que para um avião cair, né, tem que dar um monte de coisa errada em seguida, porque ele tem várias redundâncias no processo de avião para que ele não caia. Mas acontece, gente, que muitos empresários que estão no mercado hoje, né, inclusive às vezes você que está me ouvindo aqui agora, que é empresário ou empreendedor, que está num ambiente onde você já desligou os seus motores. Só que às vezes num patamar que você está, você não está percebendo que a sua empresa está caindo. Então acontece de muita empresa já estar com os motores desligados, ou seja, escolheu parar de crescer, escolheu parar de evoluir, e te falo, parar de crescer, parar de estudar depois de uma pandemia, vai ser algo que realmente vai te deixar muito atrás do mercado, né? Tem gente que até hoje tem vergonha de câmera. Imagina, por muitos anos aí, foi mais de um ano, o único contato que muitas empresas tiveram com seus clientes foi através das câmeras. Imagina você ter vergonha de fazer vídeo, né, em pleno 2022. Vamos voltar para a analogia do avião. Se o avião chegar lá em cima e desligar os motores, talvez a tripulação não percebeu, talvez os passageiros não perceberam, mas o piloto sabe que o avião está caindo. Por quê? Porque ele já está perdendo altitude. Muita gente às vezes nem vai perceber. E talvez é assim que acontece com as empresas. Quando a pessoa se acomoda, desliga os motores, ou seja, se dá o luxo de parar de gastar energia com o crescimento da empresa, e talvez lá na frente, depois de anos, é que a empresa vai quebrar. Aí a hora que essa empresa quebra, ela vai falar assim, foi a pandemia, foi o momento, foi o mercado, foi a cidade. A gente fala, Uberaba não presta, né? Quando na verdade o erro foi anos atrás, quando ele desligou os motores. Então, para resumir essa analogia que eu falo com vocês, para explicar o que eu vejo do Via Permuta, é simples, gente. Tem gente que já desligou os motores faz tempo, que está quebrando, está caindo, mas não está percebendo, ainda não é consciente o processo de queda. Quando chegar lá na frente, quando ela cair e quebrar, ela vai acabar jogando a culpa em outra pessoa, quando o único culpado foi a pessoa que se acomodou. E o Via Permuta é o ato de doar, né, de permutar produtos e serviços, para você conseguir ajudar o outro com indicações e também comprar produtos e serviços para economizar dinheiro do seu caixa. Ou seja, o Via Permuta é isso. Júlio, então depois que você saiu de frentista, ou seja, empacotador de mercado, frentista, funcionário público, WhatsApp, Via Permuta, você parou por aí? Eu quero confessar uma coisa para você. Até hoje, eu tomo cuidado daquele dia que eu vou dormir, pôr a cabeça no travesseiro e entender que eu não aprendi nada novo naquele dia. Por quê? As coisas estão mudando muito rápido e muito acelerado. Se você se dá o luxo de parar de aprender todos os dias, pode ser que você já esteja com o seu motor desligado do avião. E isso não é algo saudável para o seu projeto. Então, todo santo dia eu estou buscando desconstruir as coisas que eu acredito. Então, apareceram outros projetos. Então, nós falamos da WhatsApp. A WhatsApp continua aberta? Continua aberta. Várias escolas de inglês quebraram em Uberaba? Várias quebraram. Será que quebraram só por causa da pandemia? A pandemia ajudou, mas será que foi só por conta disso? Será que não foi por conta de posicionamento? Será que todo mundo conhece o dono da escola? Será que o dono da escola está envolvido no projeto? Será que ele põe a cara a tapa num vídeo e fala assim, sou eu o dono, se tiver algum BO pode me chamar que eu resolvo?
né? Será que ele passa o contato do WhatsApp pessoal para os alunos? Então, por mais que às vezes alguém fala mal, porque com certeza a gente não agrada todo mundo, mas uma coisa ninguém pode negar. A gente põe a cara a tapa e se tiver feedback negativo, pode dar na nossa cara que a gente vai resolver. Porque se tem uma coisa que veio para minha mão quando eu saí do banco, é que lá eu não tinha muita habilidade de resolver problemas como eu tenho hoje, né? Antes eu podia culpar alguém. É o sistema, eu podia culpar o meu chefe, eu podia culpar o presidente, eu podia culpar qualquer pessoa. Lá dentro da minha empresa, quem resolve as coisas sou eu. Então quem põe a cara sou eu. Então a WhatsApp, ela se destacou no mercado, porque não é porque ela ensina inglês em 24 meses. Não é só por isso. Óbvio que isso é o nosso mote. Mas é pela forma que a gente lidera nossos professores, colocar nossa cara a tapa com os professores. A Via Permuta não é diferente, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem ali num grupo de WhatsApp com quase 256 pessoas, quase lotado, nós vamos ter que migrar para outro grupo, onde eu falo direto com o dono das empresas. Já parou para pensar a dificuldade que você tem de chegar no dono de uma empresa? Se você tivesse um grupo onde tem só os donos das empresas e você conseguir conversar direto com eles. Então a Via Permuta é isso. Júlio, e aí? Quais são os seus próximos projetos? A pandemia trouxe pra gente a habilidade de trabalhar com marketing digital. Então eu comecei a virar infoprodutor. Tive que aprender a falar com vídeo, tive que aprender a vender produtos online. E aí nós fizemos um curso que teve mais de 800 alunos online, que chama Vendedor Sniper. O que era o Vendedor Sniper? Muito simples. A forma de treinar os meus colaboradores. Então, todo dia eu fazia reunião de vendas com o meu time. Todo dia. Ajudava eles em desenvolvimento pessoal, em técnica de venda, inteligência emocional. E nós acabamos reunindo tudo isso e entregando para o mercado uma solução que não existia no mercado. Por quê? Porque eu fui somando várias referências. É claro que eu tenho referência do Flávio Augusto, sou muito grato a ele, mas eu também tenho referência do Aaron Ross, com Receita Previsível. Eu tenho referências do Lobo de Wall Street, eu tenho referências de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um livro que me ajudou bastante. Vários e vários cursos de vendas que eu fiz, podcast, especialistas, Grant Cardone, enfim. Inclusive, quem estuda comigo pega uma lista de referência de 2 páginas e que formam o Vendedor Sniper como um curso de formação de uma pessoa que nunca vendeu. E graças a Deus hoje eu tenho várias provas, né, que isso funciona, tanto dentro das empresas com esse crescimento que eu estou contando para vocês aqui, quanto das pessoas que fazem o curso. Só que quando acabou esse projeto e pôde voltar as coisas no presencial, eu resolvi, né, pedir permissão ao Neto Simões, que me ajudou bastante ali na construção desse método, e nós começamos a fazer esse mesmo treinamento que teve ali quase 1000 alunos online, somando ali várias modalidades que a gente acabou fazendo ali e aprendendo na pandemia, e nós trouxemos uma imersão presencial, que hoje chama-se Método Sniper. Então o Vendedor Sniper, ele tinha várias aulas, mais de 70 horas de conteúdo, mas ele não tinha organização de uma metodologia. E eu comecei a perceber nesse intervalo que o mercado tinha necessidade de uma metodologia. Falar assim, ó, início, meio e fim. O que eu faço agora? O que eu faço agora? Depois daqui, o que eu faço? E nós começamos a criar um grande projeto aqui em Uberaba, através do BNI, que é o Grupo Internacional de Relacionamento, onde eu estou presidente nesse momento, reunindo ali, né, com 50 empresários toda semana. Não são os mesmos empresários do Via Permuta, não são os mesmos empresários da WhatsApp, mas ali no BNI, fazendo um relacionamento, eu entendi que eu podia somar inteligência emocional, somar liderança, somar marketing, funil de vendas, processos, e cada uma dessas pessoas aqui somar com o método Sniper e nós fazermos uma forma de transformar negócios em Uberaba. E assim surgiu uma nova empresa nesse momento, que é uma empresa que soma o método Sniper que a gente chamou de Level 1, que trabalha a sua mentalidade para vendas, crenças limitantes. Ou seja, talvez você que está aqui me assistindo agora acredite que vendas é dom. Ou que eu nasci, tem pessoas que nascem com a iluminação divina para vender e conseguem se comunicar muito bem. E outras pessoas, Deus não foi bonzinho e falou assim, você não vai ter habilidade de comunicação, você não vai ser bom para venda. E a gente ainda repete isso, fala assim, eu não nasci com o dom para isso. E deixa eu te contar que a todo momento você precisa vender. Seja vender o seu currículo para uma vaga, seja vender a vontade de ir num restaurante ou no outro para sua esposa, seja a vontade de ter filho ou de não ter filho, seja uma ideia, um produto, um serviço, um projeto, uma empresa. Não existe outra profissão no mundo que não seja vendedor.
O dentista tem dificuldade de vender, o médico tem dificuldade de vender, o videomaker tem dificuldade de vender, ou seja, todas as pessoas que eu conheço, elas não foram treinadas para venda e elas ficam refém de poucas pessoas porque não têm habilidade de vendas. Júlio, só a habilidade de vendas vai me salvar? Não. Vou precisar ter processo de vendas, inteligência emocional, liderança. Por isso que o BNI me trouxe esse presente, que hoje quem mora em Uberaba, porque isso está limitado a Uberaba, tem a oportunidade de vivenciar um projeto de desenvolvimento pessoal, onde eu vou falar só do que eu tenho autoridade, só onde eu tenho resultado, só onde eu estudo todos os dias, que é mentalidade de vendas. Se tem uma coisa que eu falo aqui na câmera para você e que eu faço questão de ser muito fiel a isso que eu vou dizer, é que eu só falo coisa que eu executo. Então o que eu fiz? De presente para quem mora em Uberaba. O level 1 do método Sniper é um final de semana de imersão, sexta-feira à noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, que já é para filtrar aquela pessoa que está com preguicinha de estudar final de semana. Então a gente faz a imersão. Depois que sai de lá, eu convidei os profissionais que me ajudam para dar os próximos passos para você. E os passos são simples. Mentalidade de vendas, entender por que é importante, que não é dom, crença limitante. Matamos o level 1. Funil de vendas, processo de vendas, toda a parte que engloba organização. Chamei a Josilene, que é minha parceira, ela dá esse treinamento para quem fez o level 1 do Sniper. Depois faz ali, nessa ordem ou não, um treinamento com o Mauro do Instituto Intelecto. Então a Josilene da GN Consult é minha parceira aqui na questão de funil de vendas e processo. Mauro do Instituto Intelecto, ele traz inteligência emocional e a minha formação practitioner em PNL que eu fiz com ele. Então o Mauro, ele traz uma pegada de autoconhecimento. Então o Mauro virou meu parceiro nesse projeto. Depois nós temos aqui mais duas pessoas, que eu já vou citar o nome aqui para elas se sentirem convocadas, que é a Mariana Provazzi no marketing. E por último, a Viviane Guerra, que é minha coach e que me ensinou muito sobre liderança. Esse time de 5 pessoas acabou criando talvez a maior revolução que essa cidade vai ver nos próximos meses, que é um grupo, um power team que surgiu ali no BNI, onde tudo começa ou no curso de inteligência emocional do Mauro, ou no curso Vendedor Sniper, método Sniper no caso, que vai trabalhar a sua mentalidade. Então isso que eu trouxe para vocês aqui é um projeto que tem um CNPJ novo e que está realmente trazendo essa mudança de paradigma para empresários e para os times dos empresários. Então para quem que é o método Sniper? O método Sniper é para o empresário que está perdido e refém dos vendedores da empresa dele. Tem dificuldade de contratar, não sabe como recrutar, recruta as pessoas não ficam, rotatividade alta. Então se você é empresário ou empresária e está com essa dificuldade, você não pode abrir mão de fazer o método Sniper. É porque você vai entrar numa esteira de formação profissional. Agora, se o empresário já fez esse processo e quer que eu treine o time dele, o primeiro pré-requisito é o dono fazer. Segundo, eu também posso colocar gerentes, supervisores, também nessa metodologia. Isso também gerou oportunidade porque eu já fazia palestras nas faculdades, então eu tenho parceria ali na Uniub, na UFTM, graças a Deus, palestras que me deram muito respaldo de aprender a falar em público, eu era muito tímido, tinha vergonha. Pessoas que mudaram suas vidas e suas mentalidades ali por conta dessas palestras gratuitas. Então eu fiz dezenas dessas palestras gratuitas em movimento de empresa júnior, patrocínio eventos de empresa júnior. Enfim, isso trouxe para mim uma habilidade de comunicação em público que me ajudou muito a posicionar as empresas. E hoje eu consigo trabalhar com palestras pagas também para time de venda, né? Que é outra abordagem que eu estou fazendo hoje. E consultoria de vendas, ou seja, a pessoa faz o Sniper, quer desenvolver script, quer fazer algo mais personalizado para a empresa, tem um valor maior que consegue investir, porque o retorno é praticamente garantido nesse caso. Então hoje, além da WhatsApp, além da Via Permuta, nós temos o método Sniper que está trazendo um time, que são as pessoas que me ajudaram a chegar aqui, para a gente conseguir mudar a mentalidade de mais gente. E, infelizmente, se você não é de Uberaba, inclusive na turma passada teve gente que andou 400 quilômetros para estar aqui em Uberaba. Por quê? Porque é uma imersão, isso me atrai muito, que você entra sexta-feira de um jeito, sai domingo outra pessoa e segunda-feira você já começa a ter retorno sobre aquele investimento. Inclusive, na turma passada, nós tivemos 2 advogadas que na quarta-feira eu já tinha recebido o feedback, que já tinha fechado vários contratos e, claro, né, pelo tamanho dos contratos já tinha pago o investimento, que é muito barato. Então, o meu objetivo com esse vídeo foi contar como que foi desenrolando esses projetos. Então, começou como frentista, empacotador de mercado antes, concurso público, gerente geral,
Não quis, neguei uma promoção, jatinho com o Flávio Augusto, o WhatsApp continua aberto, Via Permuta continua aberto em várias cidades, e o Método Sniper, que agora está sendo esse projeto novo e que está gerando tanta oportunidade de conhecer pessoas. Porque, na verdade, gente, uma coisa eu queria confessar para você aqui nesse vídeo, eu vou abrir meu coração com você aqui agora. Nunca foi sobre ganhar dinheiro. Porque se fosse só sobre ganhar dinheiro, eu não teria aberto dos... Hoje aí por volta de 25 mil reais por mês, que era meu salário lá no banco como gerente geral. Imagino que deve estar mais ou menos isso hoje, sem contar benefícios, sem contar PLR, sem contar status, INSS. E claro, aquela conta que eu costumo fazer, sem contar o custo de oportunidade, porque se eu estivesse no banco, eu não estaria acomodado no cargo que eu estava antes quando eu saí, há 4 anos atrás. Então, com certeza, esse salário viraria 30, viraria 40, e com essa cabeça de empreendedor eu podia abraçar 30 mil, 40 mil ali no banco e mais algumas coisas fora, porque o normativo do banco não me impedia se não fosse uma financeira, se não fosse mercado imobiliário, ou seja, tinha alguns setores ali que tinham conflito de interesse, eu não podia ter correspondente bancário, não podia ter imobiliária, porém escola de inglês nunca me foi impedido de ser. Então se eu fui para Las Vegas trabalhando no banco, o que me impediu de continuar ganhando os 30, 40 mil mais a escola de inglês? Então você concorda comigo que eu não precisava ter saído? Mas eu saí porque não foi sobre dinheiro. Muita gente está aí no mercado acreditando que vender é uma forma de você arrancar dinheiro do bolso do seu cliente, né? E muito cedo eu entendi que vender é uma forma de você, baseado no interesse do seu cliente, desenvolver ele como pessoa, de mudar a vida dele de alguma forma. Vou te falar, vai ser difícil, porque ninguém gosta de pôr a mão no bolso e tirar o cartão de crédito e pagar. Né? Se a pessoa, inclusive, se for uma venda mais proativa, né? Se for uma venda um pouco mais onde eu vou atrás do cliente, não é aquele cliente que chega no balcão querendo me comprar. Eu não tenho perfil de vender só para esse cliente. Ou seja, o cliente que chega com o cartão na mão, eu gosto de vender também, né? Mas o cliente que eu liguei proativamente, ele não estava buscando a minha solução. Então, talvez quem se mete a vender para esse tipo de cliente chega despreparado para essa guerra. Por quê? Porque se ele tivesse interessado, ele já tinha comprado, concorda? Só que eu que comecei o processo de venda, então, fazer com que esse cliente tome a decisão é mais difícil. É um cliente procrastinador, é um cliente que está traumatizado, é um cliente que a hora que você fala alô no telefone, ele reconheceu você como vendedor, ele já quer logo desligar, te dar uma desculpa, no final ele vai querer falar com a esposa, no final vai querer falar com a planilha dele, que ele nem tem, não sabe nem mexer no Excel, né? Mas ele vai querer falar com a planilha dele. Então, vai querer escrever na planilha dele. Então, vender para um público onde você tem uma abordagem proativa, muita gente entra nessa guerra desarmado, sem capacete, sem treinamento, e acaba acreditando, né, em todas as desculpas que a gente mesmo dá para a gente mesmo quando a gente não quer fazer uma coisa. Ou vai me dizer que você nunca deu uma desculpa aí porque que você não faz aquela dieta, aquele treino, mas eu tô sem tempo, mas eu não tô lendo o livro porque isso, aquilo e aquilo. Por quê? Você tem um bichinho bom para dar desculpa para a gente mesmo, é a gente mesmo. Então, na verdade, o meu papel como vendedor é te ajudar a tomar uma decisão que você quer. E hoje nós estamos formando uma tropa de elite em Uberaba de especialistas em te fazer tomar a decisão. Não é especialista em te convencer que é importante, porque é importante, você já sabe que é. Falar inglês é importante, relacionar para sua empresa é importante, investir em marketing é importante, aprender a vender é importante. Mas por que cargas d'água as pessoas não tomam decisão para resolver esses problemas? Que são problemas que as pessoas têm, eu não tenho. Inclusive hoje, né, vou sair aqui dessa gravação, vou deitar a cabeça no travesseiro tranquilo, porque saber vender eu sei, né? Então eu não preciso desses ensinamentos para a minha pessoa, eu só preciso aplicar. Mas quando eu me disponho a colocar minha cara a tapa aqui para te vender uma ideia, significa que eu tenho um propósito maior para isso. Então se fosse sobre dinheiro, você concorda que eu não teria saído do banco. Ah, Júlio, então você não trabalha por dinheiro? Balela, eu seria muito hipócrita de te falar que eu não faço isso para ganhar dinheiro. É lógico que eu faço para ganhar dinheiro. Mas eu também faço, lá no começo desse vídeo eu falei, estabilidade ou liberdade. Hoje eu não troco a minha liberdade por nada. Hoje eu faço o projeto que eu quero fazer, com quem eu quero fazer, do jeito que eu quero fazer, na hora que eu quero fazer. Se eu parar, igual semana passada eu parei 3h30 da tarde para poder ver meu filho na apresentação do Dia dos Pais, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Ou no máximo para um cliente que queria marcar uma reunião naquele horário. Mas pro meu chefe eu já não preciso falar nada. Até porque em vez de ter um chefe, hoje eu tenho mais de 1000.
né, se eu for somar todas as empresas. Mas para concluir esse raciocínio, um dos objetivos principais de gravar esse vídeo para você é para você entender que cada projeto desse que eu estou envolvido são projetos que têm uma identidade. Eu estou ali por algo a mais. Não é raro um aluno fazer o método Sniper, me comprar o WhatsApp depois, virar associado do Via Permuta, né? Não é raro essa pessoa comprar um celular. Nós tivemos um caso agora de uma aluna que eu falei assim, ó, o iPhone é melhor para gravar stories, né? Gravar stories, se você grava stories no Instagram, o iPhone é melhor. No dia seguinte ela foi lá e comprou um iPhone 13. Falei, cara, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, né? Por quê? Porque se a pessoa confia em você para comprar um produto, ela confia em você para comprar vários produtos. Será que você na sua empresa está percebendo que uma empresa tem sinergia com a outra, um projeto tem sinergia com outro? Se uma pessoa confia em você, ela vai te comprar várias outras coisas. Será que você consegue acrescentar esse ticket médio? E não só acrescentar esse ticket. Será que você consegue complementar uma coisa com a outra? Como eu disse, eu tenho clientes que me compram vários produtos. E qualquer coisa que eu falar que vai lançar, se for resolver um problema dela, ela vai querer comprar também. Tem gente que na faculdade fala assim, Júlio, mas você fica falando que inglês é importante hoje, é porque você tem escola de inglês. E aqui talvez vai um insight importante para você entender sobre inglês. Quando eu estava no banco, ganhando bem, a família já falava que eu estava rico no churrasco, né? A mesma família que falou que eu estava doido quando eu estava saindo do banco. A pessoa que fala assim, Júlio, você só fala de inglês porque você tem uma escola de inglês. Cara, para e pensa. Eu já estava com a vida tranquila. De onde eu vim, frentista de posto, o que eu ganhava já era bastante dinheiro. Você não parou para pensar que não é porque eu tenho uma escola de inglês que eu falo que inglês é importante. Na verdade, eu só tenho uma escola de inglês porque é importante. Eu escolhi ter uma escola de inglês porque existia um problema antes para ser resolvido. Faz sentido na sua cabeça? Então assim, Júlio, você só fica falando de inglês porque você tem uma escola de inglês. Não, criatura de Deus. Eu só tenho uma escola de inglês porque é importante. É o contrário. Primeiro eu identifico o problema, depois eu trago a solução. Inglês é um problema. Se você, que está me ouvindo aqui, quer se destacar no mercado de trabalho, quer ganhar mais, quer que o seu currículo vá para outro patamar e não fala inglês, você tem consciência plena de que você está em outro patamar de profissional em questão de currículo. Não é que eu tô te desmerecendo, mas se hoje você tiver uma oportunidade de trabalhar para uma empresa do Canadá para ganhar, sei lá, convertido aí no nosso câmbio atual, 30, 40, 50, 60 mil reais, eu tenho amigos que trabalham para empresas americanas, sem sair aqui de Uberaba. Eu tenho uma amiga pessoal que acabou de mudar para a Inglaterra com um contrato de 5 anos, deixou tudo no Brasil, psicóloga, porque fala inglês. E ela me falou, Julinho, deixa eu te contar um negócio. Eu não conheço outro psicólogo que fala inglês aqui no meu círculo de amizade que eu confio na sua habilidade técnica e que fala inglês. Porque se eu soubesse, eu já ia indicar para uma vaga que eu sei que está aberta na Inglaterra. No caso dela, ela vai ter que se mudar de Uberaba, até porque ela gosta disso, né? Já é a segunda vez que ela vai para fora do Brasil. Dessa vez, talvez ela nem volte pro Brasil, mas ela vai entrar pela porta da frente na Inglaterra com visto de trabalho, com escola, com a possibilidade de ter cidadania, e a única coisa que ela tem além do conhecimento técnico é o inglês. E olha que doideira, nesse caso em específico, ela conseguiu fazer networking porque ela estava atendendo de graça refugiados da guerra da Ucrânia. Então ela entrou num projeto social, atendeu ali refugiados da guerra, né, que está acontecendo agora Ucrânia e Rússia, e óbvio que para atender a galera da Ucrânia você tem que falar inglês. Então até para fazer a doação do seu tempo, de graça, num projeto social desse você tem que falar inglês. Então não é eu que estou dizendo que inglês é importante, eu identifiquei que inglês era importante antes de abrir a escola de inglês. Infelizmente, às vezes você que está me ouvindo tem condição de fazer uma viagem para fora, para o exterior, e vai chegar lá, você vai se sentir pior do que um analfabeto, porque o analfabeto ainda consegue conversar. Você não vai conseguir conversar, não vai conseguir entender, não vai conseguir fazer nada. Sem falar que quem não fala inglês perde 99% do conteúdo relevante do mundo. Por quê? 99% do conteúdo relevante do mundo, pode acreditar, não está em português. Ou seja, quando eu te dou esses argumentos, parece que é até um absurdo você não falar inglês até hoje. Mas é assim que acontece, que aconteceu comigo, e é por isso que eu tenho uma escola de inglês. Você pode decidir continuar como está, sem falar inglês, e você pode decidir falar inglês. Você pode decidir falar na WhatsApp, que vai ser muito bem recebido, ou eu posso chegar para você e falar, cara, eu acho que a WhatsApp também não serve para você. Eu acho que para essa pegada que você quer, talvez um inglês mais técnico, mais instrumental. Eu tenho habilidades ali no meu time para identificar se a WhatsApp vai te resolver ou não. E pasme, quando a gente percebe que a WhatsApp não resolve, a gente indica um concorrente.
Por quê? Porque se tem uma coisa que eu aprendi nesse universo das vendas, é que você jamais vai conseguir vender para todo mundo. Bom, falei vários assuntos aqui, mas uma das coisas que eu queria que você que está do outro lado me ouvindo até agora entendesse. Todos os meus projetos têm sinergia entre eles. E eles só existem porque existe um problema sério para resolver. Se qualquer um dos meus CNPJs parar de resolver um problema, esse CNPJ vai parar de existir. Por quê? Porque cada um tem um propósito muito certo, muito em cima. Ou seja, ele tem um motivo de existir. E olha lá, eu falava anteontem, fui fazer uma aula inaugural na Uniub, e eu dei uma dica pro pessoal lá, porque a pessoa levantou a mão e falou assim, Júlio, mas conta uma coisa, como que você fez para ser promovido todo ano no banco? Porque isso foi uma coisa que eu falei lá, muita gente não sabe desses bastidores, até porque eu não falei isso pra muita gente. Depois dos 2 anos de banco, depois que eu entrei lá no concurso, todo ano eu era promovido e dobrava meu salário. Mudava de cidade, dobrava meu salário. Mudava de cidade, dobrava meu salário. E existia uma técnica simples que eu usava para ser promovido. E eu vou te entregar essa técnica aqui de graça. E é muito simples. Você vai até falar, nossa, mas é só fazer isso? Cara, mas você não tem noção como ela é poderosa. E até hoje eu uso essa técnica a todo momento. Olha para uma situação. Tem um problema para ser resolvido? Vai lá e resolve. Lá no banco, o pessoal fala assim, mas a maioria das pessoas é acomodada no cargo público. Cara, é verdade? Infelizmente é verdade. Se numa agência tinha 60 pessoas, eu teria ali talvez 30, 40 pessoas acomodadas. 20 trabalhando por aquela maioria que estava fazendo corpo mole. Mas 20 trabalhando muito, 20 profissionais excelentes. E quando eu entrei na agência, eu bati o olho e falei assim, cara, qual é o tipo de funcionário que eu quero ser? Eu quero ser o que reclama, o fanfarrão, o que fica com a cara fechada, o que na hora de atender o cliente levanta para tomar café, o que acha que tá fazendo um favor, né? Quando você vai num lugar público, parece que aquela pessoa tá te fazendo um favor, não dá vontade de falar, cara, eu que pago seu salário, né? E eu tinha essa consciência, né? Eu tô ali para atender o cidadão, já que eu sou funcionário público, né? Quem me paga é o público. E muita gente não tinha essa visão lá. Olha que louco, isso foi uma grande oportunidade pra mim. Por quê? Tinha muito problema pra ser resolvido e pouca gente queria resolver. Nos primeiros dias eu descobri que se eu quisesse crescer ali naquele cargo público era só eu ser um grande resolvedor de problema. Então sempre que tinha um problema daquele mais difícil, aquela treta que você fala assim, cara, ninguém vai conseguir resolver isso aqui. Quem que era a primeira pessoa que eles pensavam que era ninja em resolver problema? Era o Júlio. Mas ele é novato, ele tem só 2 meses de banco. Mas fica tranquilo, pode entregar na mão dele que ele com certeza vai achar alguém para resolver. Se ele não souber resolver, vai ligar para quem sabe e vai resolver. Por quê? Porque foi isso que eu fiz no banco para crescer. E hoje eu continuo fazendo isso através das empresas, através dos vídeos, através do Instagram. Porque se você quer ter um bom posicionamento no mercado, cara, começa a resolver problema que ninguém quer resolver para você ver se você não vai achar muito dinheiro perdido aí nesse mercado. No mesmo mercado que às vezes um concorrente seu tá falando assim, mas tá muito difícil, a pandemia tá muito difícil, né? Ninguém tá vendendo, tá todo mundo quebrando. Minha mãe sempre dizia, né? Todo mundo é muita gente, né? E lá no começo minha mãe me explicou que eu não era todo mundo. Então, o fato da pessoa chegar pra você e falar todo mundo, desconfia. Por quê? Tem uma pessoa dando certo no mesmo mercado que você trabalha? Então, por que você não vai olhar para essa uma pessoa e perceber o que ela está fazendo de diferente? Resumindo a dica, quer ganhar dinheiro no mercado de hoje? Começa a resolver problema. Aí isso vai englobar relacionamento através do Via Permuta, vai englobar o WhatsApp com o inglês, que é um grande problema. Se você der um Google aí, não precisa confiar em mim não, porque eu sou suspeito para falar disso, mas dá um Google aí e pesquisa no Google assim, ó, quantos % do brasileiro fala inglês hoje? Você vai achar 2 estatísticas predominantes aí. Um vai falar que 97% da população não fala inglês fluente e outro você vai achar 95% da população não fala inglês fluente. Ou seja, é um problema? Problema sério. Hoje, principalmente aqui em Uberaba, né, vai ter lá Exposebu, que é um evento que vem gente do mundo inteiro, falta pessoas para conversar com os gringos que chegam aqui. Ou seja, é um problema. Como que eu faço para destacar meu currículo? Eu vou colocar lá inglês fluente, que vai me ajudar a destacar. Bom, falamos então do Júlio que era frentista, falamos do Júlio gerente de banco, falamos da WhatsApp, continua aberto, inclusive sempre tendo vagas especiais, né? Se você tá vendo esse vídeo aqui, quer estudar com a gente lá na WhatsApp, é só falar, me chamar no privado, de alguma forma você vai me encontrar aqui no comentário e quer saber mais,
orçamento sem compromisso, até porque eu nem consigo te garantir que eu também vou conseguir te atender, né? Você vai receber uma consultoria gratuita de idiomas. Se nossos interesses se casarem, a WhatsApp às vezes vai fazer sentido para você, a gente fecha a matrícula e você começa a estudar com a gente. Se caso isso não aconteça, ou porque a gente perceber que a WhatsApp não é a metodologia ideal para você, ou porque alguns dos nossos interesses não se casaram, né? Ou porque você às vezes não gostou da metodologia, enfim, é também muito tranquilo de eu estar te indicando para outra metodologia. Mas uma coisa é fato. Não tem jeito de entrar numa reunião comigo ou com alguém do meu time e sair dela da mesma maneira que entrou. Seja isso para fazer inglês, seja isso para fazer um cadastro na Via Permuta, que tem o mesmo processo, e agora nós temos também um time para fazer as matrículas do método Sniper. Júlio, então é só pagar para entrar no método Sniper? Claro que não. Hoje, nesse dia, eu acabei de negar uma venda, porque na entrevista que a gente faz via Zoom ou via Meet, nós percebemos que a dor daquele empreendedor não era o método Sniper que resolveria. E a gente simplesmente falou, ó, nesse momento não é o melhor produto para te vender. A pessoa ficou meio assim, falou, cara, mas como assim? Você não quer me vender? Na verdade, a gente quer vender, mas a gente não quer vender a todo custo. E para encerrar aqui esse vídeo, eu queria fazer um grande resumo sobre o motivo de eu ser empreendedor hoje, né? O grande motivo, a grande razão de você estar num universo onde o cliente te exige muito, o governo te exige muito, na verdade o governo ele te atrapalha muito, né? O mercado te bate, o concorrente te bate, tudo é caro, existem sócios ali no nosso negócio que são inegociáveis, então grande parte do faturamento de um empresário fica em impostos, fica em problemas que a gente tem no Brasil, ou seja, se existe um país onde é difícil empreender, esse país se chama Brasil. É difícil para o empreendedor conseguir permanecer vivo aqui. É muito contrassenso você sair da estabilidade de um cargo público para empreender no Brasil. Então, inclusive, muita gente fala assim, cara, qual que é a lógica disso? E a lógica é muito simples. O Brasil é um país de oportunidades, tem muito problema para ser resolvido. E se tem muito problema para ser resolvido, tem muita oportunidade para quem é empreendedor. Então, apesar do governo te atrapalhar, apesar do imposto ser muito alto, apesar do concorrente bater, apesar do mercado ser difícil, apesar de 3 anos de pandemia, né? A gente ainda assim está muito motivado em resolver problemas. E em dar liberdade para as pessoas. Talvez esse vídeo aqui vai ser o clique que você precisava para você investir mais em você, investir mais na sua empresa, investir mais no seu projeto, investir em pessoas, né? Você não faz nada sozinho e talvez essa seja a minha grande missão por aqui, te ajudar a gerenciar as pessoas que envolvem seus projetos, que é algo que eu venho estudando há muito tempo. E é por isso que eu tô aqui. Bom, essa é a minha história. Teve gente que às vezes me vê na rede social, vê um patrocinado meu, vê eu dando palestra, às vezes fala, gente, quem que é esse careca, né? De onde que saiu essa criatura? E pode acreditar, família simples, lá de Araxá, Minas Gerais, criado só com a minha mãe, né? Mãe solteira, guerreira, meu irmão com problema de vista logo cedo, precisei trabalhar desde os 16 anos. E hoje eu posso te garantir, eu dou muito valor nessa oportunidade de estar aqui com você, porque de onde eu vim, gente, os primeiros trabalhos que eu tive, até ar-condicionado era salário, né? Eu entrava debaixo de caminhão para lubrificar. Eu sei que tem gente que tem vida muito mais difícil que a minha, então eu não tô aqui querendo contar historinha bonita para você não, mas é porque às vezes a pessoa vê aqui e pensa assim, ah, gente, esse cara nasceu com dinheiro, ele tinha dinheiro para investir. Eu sou a única pessoa que vai te afirmar que não precisa ter dinheiro para começar. É fato que eu tinha dinheiro porque eu trabalhava no banco, é fato que o banco me ajudou muito a estar onde eu estou hoje, é fato que eu passo muito perrengue até hoje pela questão de não ter nascido em berço de ouro, mas também é fato que você já tem tudo que você precisa para começar. Você não precisa começar grande, né? No meu caso, o concurso público foi extremamente relevante, o Flávio Augusto foi extremamente relevante, inclusive esses dias me perguntaram, né, na internet, Júlio, o Flávio continua sendo relevante para você? O Flávio Augusto continua sendo importante na sua trajetória? E eu respondi que o Flávio Augusto foi essencial, foi e continua sendo essencial. Por quê? Se você não tem humildade de sentar na cadeirinha do aluno para aprender com alguém que é mais inteligente, mais vivido que você, talvez você vai ficar estático. Por quê? Porque ninguém cresce sozinho. Eu sempre preciso de alguém de fora para conseguir ter uma visão melhor do que eu faço. Então, esse vídeo, toda essa questão de ser um vídeo mais longo, foi para você, às vezes, entender que eu estou num processo de crescimento. Com certeza, o próximo vídeo que eu vou gravar falando disso
eu vou estar falando de outras histórias. Se Deus quiser, eu vou estar muito melhor do que eu tô hoje, porque a gente só melhora com o tempo, a gente só aprende, toma porrada, levanta, continua, cai, continua, cai, continua, cai, continua. Inclusive, se eu fosse fazer um vídeo igual esse aqui, para falar das coisas que deram errado, ele ia ficar 3 vezes o tamanho desse vídeo. Porque por enquanto eu contei as coisas que deu certo, mas pode acreditar, deu muito mais coisa errada no meio desse caminho do que coisa certa. O detalhe é que você não desista quando as coisas começam a dar errado. Essa é a nossa história, espero que você tenha gostado. Seja lá onde você estiver vendo esse vídeo, comenta aí se fez sentido para você. É muito importante o seu feedback, até para a gente entender se o trabalho que nós estamos realizando está sendo absorvido, se o nosso propósito está sendo cumprido. E se não estiver sendo cumprido, por favor, também dê o feedback negativo, porque é ele que faz a gente crescer. Inclusive, né, tapinha nas costas não faz ninguém crescer, mas o seu feedback negativo, sim. Então, aproveite, comente. E claro, né, gente, compartilhe esse vídeo com alguém que pode inspirar alguém também que está querendo seguir uma trajetória empreendedora. Conta com a gente aqui. Abraço.